apresentar o mensageiro desta manhã. A plataforma já é bem conhecida de todos. E quem vai compartilhar conosco nesta manhã a mensagem do Senhor é o nosso irmão Jean Camargo. Ele também é professor da rede de ensino, da rede adventista de ensino. Frequenta a igreja de Ponto Chique e lá ele colabora com o Senhor na obra como ancião, fazendo parte lá com os membros da igreja. Jean, que Deus te abençoe e te use poderosamente através do Espírito Santo de Deus para compartilhar conosco a mensagem que ele nos enviou. Gostaria de cumprimentar a todos com o meu cordial feliz sábado. Estou muito feliz, sinto muito honrado pelo convite que me foi feito de estar hoje aqui para pregar. Ainda mais porque há muito tempo eu já fui membro aqui da igreja, fui muito bem recebido quando aqui cheguei. Então os irmãos aqui me receberam muito bem, muito amado, e foi tão especial isso para mim que eu sinto falta até hoje. Me faz falta esse relacionamento que eu tive aqui na minha juventude, marcou muito. Então eu posso ver daqui algumas pessoas que faziam parte desse período. Então eu estou muito feliz porque eu estou revendo vocês e foi um momento muito especial na minha vida, muito marcante. Deus seja honrado nessa manhã. E nesse momento vamos chegar um pouquinho mais próximo de vocês aqui, dá licença? E fica melhor para mim, fica mais próximo de vocês aqui, fica mais fácil. Eu também gostaria de cumprimentar os internautas e também aqueles que no futuro vão ouvir essa mensagem e que eles também possam se sentir tocados pela palavra do Senhor e sentir o desejo também de fazer parte dessa grande família, se preparar para um dia estar com Cristo. Amém? Amém. Então, irmãos, como eu disse para vocês, estou muito feliz de estar aqui. Uma honra para mim muito grande. Muito obrigado pelo convite. Tá? A saudade era muito grande também. E hoje eu estou matando essa saudade, revendo alguns amigos, irmãos nossos do passado que estão presentes ainda aqui na igreja. A igreja teve uma boa reformulação. Eu posso ver que tem muitos rostinhos novos aqui. Eu estou feliz que a igreja está avançando. A igreja de Nova Iguaçu, ela no passado, ela era mãe de várias outras igrejas aqui do distrito. Ponto Chique é filha de Nova Iguaçu. E outras mais. Tem a igreja de Corumbá, que também é filha daqui de Nova Iguaçu. E outras mais que os irmãos aqui, muita luta, com muita dedicação, fizeram um trabalho e conseguiram propagar o Evangelho aqui em alguns bairros aqui, alguns locais aqui de Nova Iguaçu. O Evangelho cresceu aqui nessa área. E hoje eu estou nessa igreja, na igreja do Ponto Chique. Estamos lá. Eu conheci a minha esposa lá, me casei, tá? Eu vim de um outro distrito para cá, na época. Comecei a frequentar Nova Iguaçu. Aqui eu fui muito bem recebido, como eu já disse para vocês. Aqui, nessa região, eu conheci a minha esposa, me casei, formei a minha família. E hoje estou aqui morando nesse distrito. Então eu tenho muitas recordações, muitos momentos especiais, marcantes nesse distrito, nessa área, aqui nessa localidade. Eu sou muito grato a Deus, tá, pelo carinho, pelo amor que eu fui recebido aqui nessa igreja. Irmãos, eu gostaria de convidar vocês a abrirem as vossas Bíblias no livro de Daniel. Capítulo 3. Do verso 10 em diante. Livro de Daniel, capítulo 3, 10 em diante.
aqui eu leio. Amém? Amém. Todos encontraram? Então eu leio o seguinte aqui. Posso ler? Daniel capítulo 3, de 10 em diante, diz o seguinte: Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Até aqui, tá bom? Vamos fazer uma oração, mais uma oraçãozinha, para a gente poder seguir com a mensagem nesta manhã. Oremos. Nosso Deus e Pai, a Tua palavra foi exposta, foi aberta. Pedimos agora, Pai, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que a gente possa estudá-la conforme a Tua vontade. Que o Senhor fale nesse momento aos nossos corações, que a mensagem possa calar fundo em nossa vida e possa transformar a nossa vida, renovar a nossa mente e nos levar a uma decisão firme de estar ao seu lado nessa manhã. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. A pergunta é a seguinte: até onde você iria por Jesus e pela verdade? Que preço você está disposto a pagar por Jesus e pela verdade? Sabe, irmãos, nós vivemos numa época em que o nome de Jesus é muito popular. É Jesus para lá, é Jesus para cá. As pessoas cantam músicas sobre Jesus. Muitas pessoas usam camisetas com o nome de Jesus. O atleta, o jogador, quando ele marca um gol, ele dedica o gol a Jesus. Vivemos numa época em que o nome de Jesus é muito falado, está em alta. Mas preste atenção numa coisa aqui que eu vou dizer para vocês. Escuta bem. Embora o nome de Jesus esteja em alta, embora o nome de Jesus seja famoso, seja popular, nunca foi
popular seguir a Jesus. E todos aqueles que querem seguir a Jesus, que se decidem ao lado de Jesus, terão uma vida de dificuldades, terão uma vida de lutas, porque nunca foi fácil. E por isso eu gostaria de repetir a pergunta: até onde você estaria disposto a ir por Jesus e pela verdade? E gostaria também de fazer uma outra pergunta: de que lado você está? Mas aí alguém poderia me perguntar o seguinte: mas pregador, você não está me vendo aqui na igreja? Você tem dúvidas de que eu estou do lado da verdade? Você tem dúvidas de que eu estou do lado de Jesus? Você não está me vendo aqui? Eu estive aqui na escola sabatina, eu participei da lição, agora estou aqui. Realmente eu estou te vendo aqui. Você esteve aqui esse tempo todo e demonstra que está do lado de Jesus, está do lado da verdade. Então eu gostaria, nesse momento, de confrontar você com a verdade. Se a verdade diz que o sábado é um dia de guarda e deve ser honrado, então por que você transgride o sábado? Se a verdade diz que eu tenho que ter pureza sexual e defender a virgindade, então por que você não defende a virgindade, você jovem? Se a verdade diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então por que eu não cuido do corpo? Por que eu não me preocupo com aquilo que eu estou ingerindo, com a minha alimentação? Por que eu não me preocupo em cuidar desse corpo? Se a verdade diz que eu tenho que perdoar, então por que você não perdoou teu marido arrependido? Você não perdoou a tua esposa que se arrependeu? Você, filha, por que você não perdoa seu pai? Seu irmão? Se a verdade diz que eu tenho que amar o meu próximo como Jesus nos amou, então por que tanta birra, tanta picuinha? Por que tanta falta de cuidado, de preocupação com os nossos irmãos? Por que tanta indiferença? Irmãos, na Campina de Dura, o rei Nabucodonosor, nós acabamos de ler aqui o relato sagrado. O rei Nabucodonosor, ele fez uma imagem de ouro e a levantou no campo de Dura, província de Babilônia. E ele mandou chamar os oficiais, os líderes, a sua liderança, os sátrapas, os governadores, os juízes, os magistrados do reino, para que estivesse presente no dia da consagração daquela imagem. Ele colocou uma orquestra, e a ordem que foi dada é que no momento da música todos deveriam se curvar e prestar uma adoração àquela imagem. E foi avisado, o porta-voz avisou,
que quem não se prostrasse e não adorasse aquela imagem seria lançado no fogo, seria lançado na fornalha, seria queimado vivo. Quem não se prostrasse seria lançado na fornalha. E eu gostaria de lhes dizer esta manhã que naquele tempo, naqueles dias, havia muito judeu fajuto que ostentava o nome de cristão, mas que de fato, de verdade, não adorava o Deus verdadeiro. E quando foi anunciado que seria queimado, que seria lançado no fogo, eles se converteram ao paganismo e adoraram aquela imagem. Foram desleais, não foram fiéis. Por isso eu gostaria de perguntar para você nesta manhã: de que lado você está? Até onde você iria por Jesus e pela verdade? Você é um cristão? Você diz para mim: sim, sou. Então eu gostaria de fazer uma comparação. Eu vou usar uma linguagem que você conhece muito bem aqui. Vamos supor que tem lá em São Paulo um torcedor que torce para o Corinthians. E sabe o que ele faz? De manhã ele coloca a camisa do Corinthians. E à noite, sabe o que ele faz? Ele coloca a camisa do Palmeiras. Vamos admitir que lá no sul, lá no Rio Grande do Sul, tem um torcedor que torce para o Grêmio. De manhã ele coloca a camisa do Grêmio e à noite ele coloca a camisa do Inter. Vamos supor que tem aqui no Rio de Janeiro um vascaíno que de manhã ele coloca a camisa do Vasco. Quando chega à noite, sabe o que ele faz? Ele coloca a camisa do Flamengo. Ah, mas aí você já está até rindo, vai dizer para mim: ah, mas pregador, para com isso não existe. Se ele é torcedor do Vasco, ele não vai colocar a camisa do Flamengo. Isso não existe. Então, me responde uma coisa aqui. Então, por que tem muita gente na igreja que de manhã coloca uma capa de cristão e quando chega à noite revela que não são cristãos? Por que tem gente que no sábado de manhã estão aqui na igreja, cantam hinos, ouvem a palavra de Deus, mas quando chega a noite, sábado à noite, vão para o baile funk? E alguns ficam em casa, navegando em sites, vendo pornografia até tarde da noite. Então eu estou te perguntando, nessa manhã, de que lado você está? Até onde você iria por Jesus e pela verdade? Irmãos, na Campina de Dura, 3 jovens foram fiéis, foram leais. Eles preferiram morrer do que negar a Deus. Eles preferiram dar sua própria vida do que pecar contra Deus. 3 jovens. Em Apocalipse capítulo 2, verso 10, no finalzinho, abre sua Bíblia mais uma vez. Apocalipse capítulo 2, último livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 10, última frase. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, última frase, diz o seguinte: ser fiel até a morte,
e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel. Vocês sabem por que eles foram fiéis? Vocês sabem por quê? Porque eles amavam a Deus. Por isso que eles foram fiéis. Porque eles amavam a Jesus. Se você quiser ser fiel, você tem que primeiro amar a Jesus. Essa é a ordem certa. É por amor. Porque você pode fazer muitas coisas boas na igreja, mas se não for por amor, nada vale. E o que confirma isso é 2 Coríntios capítulo 13. Você pode entregar o seu corpo a ser queimado, pode fazer o que você quiser, mas se a sua motivação não for Jesus, for o amor, nada vale. Então por isso que eles foram fiéis, porque eles abriram o coração e convidaram Jesus para entrar. Jesus está hoje batendo a porta. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Jesus está batendo insistentemente na porta do nosso coração. E ele não bate somente, ele grita o seu nome. Por isso que fala: se alguém ouvir a minha voz, ele está me chamando, ele está te chamando, ele está batendo e te chamando. Mas essa é uma porta que a maçaneta, não tem maçaneta do lado de fora, só tem maçaneta do lado de dentro. Jesus, ele quer morar. Irmãos, a Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia não diz que Deus tem amor, a Bíblia diz que Deus é. E se você quiser ter amor, você precisa escancarar essa porta, abrir a porta e deixar Jesus entrar. Porque se Jesus não entrar, tudo que você vai fazer na igreja não tem significado nenhum. Porque tem que ser por amor. Por amor, irmãos. Não confunda a ordem. Eu não obedeço para ser salvo. Eu não sou fiel para ser salvo. Eu sou fiel porque eu fui salvo. E Jesus falou: se me amardes, guardareis os meus. Então essa é a ordem: amar Jesus. Tudo que você faz fora dessa ordem é salvação, é justiça própria, é salvação pelas obras. Gostaria de terminar contando uma experiência. Sabe, irmãos, a igreja precisa de homens que não se corrompam, e não se vendam. Essa é a maior necessidade da igreja do mundo, de pessoas que sejam firmes, leais à verdade, que vivam a verdade e que preguem essa verdade. Eu gostaria de contar uma experiência que aconteceu comigo para a honra e glória de Deus. Amém? Amém. Eu, quando fui me alistar, isso já faz, claro, alguns anos, muitos anos, eu tive problemas no quartel. Eu cheguei, me alistei, comecei a... Fiquei de tudo, claro, para tentar me livrar, só que eu não consegui. Acabei servindo. E eu tive problemas com o sábado no quartel, no serviço militar. E a gente tinha estado ali no quartel a semana toda e foi anunciado para a gente que deveria estar no sábado. Todos deveriam comparecer no sábado
porque os soldados antigos iam dar baixa, iam embora, e a gente precisava aprender rapidamente aquelas ordens unidas que se faz lá no quartel, todos aqueles hábitos, aquelas coisas que tinha lá. Então a gente precisava acelerar o processo para poder assumir os postos que seriam deixados pelos outros soldados. Eles iam dar baixa e ir embora. Então nós fomos convocados para estar lá no sábado. E eu fiquei preocupado, porque nós adventistas, nós guardamos o sábado. Nós honramos o sábado. O sábado é um dia que nós vamos para a igreja, a gente canta hino, a gente estuda a palavra, louva a Deus, né? Faz o nosso culto, temos também algumas atividades missionárias, tem o culto da paz. Então, nós adventistas, nós honramos o sábado, nós guardamos o sábado conforme o mandamento. E eu, adventista, eu fui procurar então conversar para ver se eu fosse liberado, porque não dava para mim, nós adventistas guardamos o sábado. E eu fui até o sargento, que era a pessoa mais próxima, conversei com ele, ele falou para mim: olha, eu não posso te ajudar, mas eu posso te encaminhar até a presença do tenente. Você conversa com o tenente, explica toda a sua situação para ele, e vamos ver, né? Eu fui até a presença do tenente, conversei com o tenente também não conseguiu me ajudar, não pôde me ajudar, mas ele me encaminhou até a presença do major, que era o capitão do pelotão, né, do quartel. Ele era o posto máximo. Então eu fui conversar com o major. Ele estava assumindo de pouco tempo, ele era recente naquele quartel. E quando eu entrei, eu não sabia direito a postura correta, como estar na frente de um oficial, que eu ainda era conscrito, estava naquela fase inicial, estava aprendendo. E eu tomei até uma bronca dele quando estive na presença dele. Disse que eu tinha que colocar uma presença, né, de sentido e tal. Eu me coloquei, né, certinho, porque ele me deu a bronca, então eu já rapidamente fiquei na posição certa. E aí comecei a contar a minha história, falar para ele que eu era adventista, que nós adventistas guardamos o sábado. Comecei a contar que eu não poderia vir e tal, se ele podia me liberar no sábado. E ele falou para mim o seguinte: não, você vai ter que vir. Eu tentei argumentar biblicamente, mas ele falou para mim: não, nem tente isso, porque eu sou católico. Desculpa, não tenho nada contra os católicos, tá, gente? Nós amamos os católicos, e vocês católicos são muito bem-vindos na nossa igreja, tá bom? Isso foi uma coisa isolada que aconteceu lá no passado, tá bom? Então olha aqui, ó. Ele falou para mim: ó, eu sou católico, conheço a Bíblia, frequento a missa todos os domingos com a minha família, então não vem com esse negócio de Bíblia para cima de mim, que não vai adiantar, você tem que vir no sábado, se você não vier você vai ser preso. E ainda me ameaçou. Ele falou para mim: ó, se você não vier, eu tenho o seu endereço aqui, eu vou lá na sua casa te prender e trazer aqui para o quartel. Se você não estiver lá, eu vou me informar lá, vou ver onde é que a tua igreja, vou lá na igreja, vou parar na porta da igreja, vai ser uma vergonha, nós vamos adentrar a igreja e vamos te prender e levar para o quartel. Ainda me ameaçou ainda. E era uma sexta-feira, irmãos, que tudo isso aconteceu, perto do pôr do sol. E eu saí daquele quartel arrasado. O que eu vou fazer? Aí eu orei, busquei muito a Deus. Irmãos, normal, fui para a igreja. Tem que ir para a igreja. Fui para a igreja. Por amor, claro, né? E não por obrigação. Irmãos, não é por obrigação, é por amor. Lembre-se disso, essa é a ordem correta. Fui para a igreja normal, mas preocupado, né? O homem tinha me ameaçado, disse que ia parar com um jipe na porta da igreja, ia entrar, ia fazer uns cassel, um escândalo e tal. Meu Deus, a pessoa se esse homem faz isso mesmo? E eu cheguei até a contar alguma coisa para alguns irmãos, né? Alguns mais próximos, chegaram lá na igreja, contei a história, expliquei. Foi um sábado difícil aquele sábado. Eu passei o sábado todo preocupado.
Mas graças a Deus o sábado terminou e nada aconteceu. Segunda-feira eu tinha que ir para o quartel. Aí segunda-feira de manhã cedinho eu fui para o quartel. Estava eu lá na fila, junto com os colegas, os outros amigos lá. A gente formava uma fila antes de entrar. E me veio a voz de prisão. O sargento se aproximou de mim, me deu a voz de prisão e disse: olha, você está preso, você foi sentenciado a 2 dias, você vai ficar preso durante 2 dias, durante esse período. Você, por favor, tira o cadastro. Tirei o cadastro do coturno, tirei o cinto, entreguei para ele e fui conduzido pelo sargento até a cadeia. E fui lançado na cadeia, jogado na cadeia. Só para vocês terem uma ideia, a cadeia era um local, era assim, bem pequena, não tinha banheiro, tinha um buraco no canto da cela, onde eu deveria fazer as minhas necessidades fisiológicas. No canto, tinha um canto, e lá tinha um buraco, sem vaso, sem pia, sem nada. Não tinha cama na cela. Eram umas espumas amarelas, já viu aquelas espumas grandes amarelas? Tinha umas 3 mais ou menos, tudo melenta. Botei a mão assim, ó, melenta, empoeirada, suja. E eu pensei, eu vou ter que dormir aí. A primeira coisa que eu fiz quando eu entrei naquela cela foi dobrar os joelhos e orar e buscar Deus. Se Deus não era uma realidade na minha vida, agora ele tinha que ser. E eu fui lançado naquela cela, irmãos, eu dobrei o joelho e orei muito. Chorei, derramei a minha alma. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Escuta bem, jovens, aqui ó, juventude, escuta bem. Deus existe. Ele falou comigo. Eu tinha acabado de ler O Grande Conflito. O Grande Conflito é uma série de uma autora americana, L.G. White, tá? Ele faz parte de uma série de livros, Conflito dos Séculos. Então, tem esse compêndio que faz parte dessa série, chamado O Conflito dos Séculos. Agora parece que mudou o nome, tem um outro nome. Mas eu tinha acabado de ler esse livro, sabe? E eu Deus começou a me lembrar o que aconteceu com Martim Lutero, com Melanchthon, com aqueles reformadores, que ali conta a história dos reformadores, de como eles eram fiéis, de como, sabe, eles preferiam morrer do que se retratar. Eles eram lançados na fogueira e aquilo foi passando como um filme na minha mente. Era Deus me dizendo: olha, seja firme, fica fiel, fica firme aí, porque eu estou contigo, eu vou contigo até o fim, como foi com os 3 jovens. Quando o rei Nabucodonosor olhou para a fogueira, ele não viu 3, ele viu quantos? Ele viu 4, e era um ser glorioso, o 4º ser, era Jesus ali, na fogueira, junto com eles, no problema, na aflição que você está enfrentando. Deus estará contigo, se você for firme, for fiel, for leal a Deus. Deus vai estar contigo, meu irmão. Amém? Amém. Deus vai te ajudar, Ele vai te fortalecer. E sabe, irmãos, eu não fiquei nem 2 dias naquela cadeia. E depois que eu orei, sabe, meu coração ficou em paz. Eu consegui até deitar na espuma. Eu peguei a espuma, botei assim, deitei de barriga para cima, né? Porque era um nojo, virar assim, a boca ia ficar em contato. Eu falei: Deus me livre, não vou mesmo. Eu dormi de barriga para cima. Fiquei assim, sabe, barriga para cima, olhando para o teto da cadeia. E não fiquei nem um dia. No final do dia, eles me tiraram, me levaram até a presença do major. O major olhou para mim assim, ele tinha um bigode, né? Acho que o oficial pode, né? Só não pode. Então ele olhou para mim e falou: eu estou vendo que eu vou ter muito problema com você aqui. Como ele era novo, ele estava assumindo a companhia de pouco,
como eu não quero ter problema com você, eu vou fazer o seguinte, eu vou te liberar, você vai embora. Você aí pega suas coisas, arruma tudo, e você vai ser colocado no excesso de contingente. Tudo que eu queria, ó, fui embora, peguei minhas coisas, saí de lá tão feliz na segunda-feira, fui embora para casa. E Deus me deu essa honra de poder hoje contar esse testemunho para vocês, para a honra e glória de Deus. Irmãos, Deus precisa de homens que não se compram, que não se vendam, de homens que sejam fiel, leal. Então, irmãos, se você quiser ser fiel, ser leal, abra o seu coração a Jesus, convida Ele para entrar e fazer parte da sua vida, da sua existência, porque Ele é amor, Ele é a fonte de amor, a gente vive por Ele e para Ele, essa é a razão da nossa existência. Então, por favor, seja fiel, seja leal a Deus na sua vida, em nome de Jesus, por amor, em nome de Jesus, amém.